Tudo bem? Então, agora a gente vai começar a parte de rádio, que é uma das ferramentas de comunicação que a gente vai usar. E eu vou tentar aqui mostrar também alguns exemplos, né, de spot. Bom, é importante que vocês entendam a classificação, né, o que é o spot, que a gente chama, e jingle, e testemunhal. São 3 formas de veiculação no rádio. Spot é aquela propaganda que a gente ouve mesmo quando a gente está dirigindo, ouvindo rádio, né, em casa. Então, é aquela forma tradicional que vocês escutam, que geralmente também é de 30 segundos. Assim como TV, o rádio tem seus formatos, né, de 15 segundos e seus múltiplos. Então, quando eu disser spot, é essa propaganda que a gente ouve normalmente. Jingle, ela é já a parte cantada do spot. É feito de uma forma mais contraída, às vezes para reforçar alguma promoção. Então, vou mostrar exemplo de jingles aqui. E testemunhal é quando o locutor, ele fala daquele produto, ele faz a propaganda do produto, ele contando do produto, tá? Então, essas 3 formas de comunicação que tem no rádio. E por que rádio é importante? Qual que é o papel dele, né, para a comunicação? O rádio, ele é um reforço de comunicação. Se você for usar o rádio só para comunicação do seu segmento, ele tem que ser feito de uma forma muito massificada mesmo, para que você tenha um resultado muito bom. Então, ele tem um público muito segmentado. Por isso ele oferece, às vezes, como reforço de mídia. Numa campanha, é muito difícil você fazer uma campanha de comunicação focada só em rádio. Normalmente a gente vê rádio junto com TV, ou rádio junto com outdoor, porque ela é um reforço. Quais são as características aí, né, da rádio? Ela tem um apelo para a imaginação, né? Então por isso que a criatividade tem que ser bem utilizada, porque se você só faz uma propaganda do spot sem ter o apelo de fato promocional ou institucional que você quer, fica uma propaganda emenda na outra e você não presta atenção no que foi dito. Então, ele dá a possibilidade de usar a imaginação, se você passar a mensagem de uma forma mais clara, né, igual revista, que é muito fechadinho e tudo, mas o rádio te dá a possibilidade de criar dentro do espaço que você tem. A cobertura das rádios é uma cobertura regional, então dependendo se você, por exemplo, aqui em Uberlândia, tem a rádio em Uberlândia, mas cidades em volta tem o sinal da rádio. Então, às vezes em Araguari, o sinal daqui de Uberlândia pega. Se for divulgar a sua loja aqui em Uberlândia, lá tem Araguari, eles vão saber também da promoção. Então, tem que tomar cuidado com o alcance regional. Se você quer divulgar, se ele vai ser importante para todo o público que vai ser ouvido ou não, né? Por isso que a gente fala muito em rádio, para você colocar condições, por exemplo. Se você é de um restaurante aqui em Uberlândia que tem uma filial em Araguari, mas se vai só, a promoção é válida só para Uberlândia, é importante que no spot tenha lá no texto falando promoção válida para Uberlândia. Porque querendo ou não, o sinal vaza e aí você pode, né, ter problema com o consumidor caso você anuncie numa localização e não oferte o produto ou o serviço. Então, assim, tem que ter muito foco na rádio que você quer divulgar, entender qual que é o perfil do público. Por isso que as rádios elas têm pesquisa de audiência para entender qual que é o perfil do ouvinte. Quem ouve Paranaíba certamente gosta muito de música sertaneja, porque o perfil da rádio é esse perfil sertanejo. Quem ouve rádio universitária, uma programação, né, mais diferenciada, não é só sertanejo. E aí eu até trago um questionamento para nós aqui. A Rádio Cultura, ela mudou o posicionamento dela, acho que já tem uns 2 anos, se não me engano. Ela era uma rádio totalmente rock pop, né? E aí agora ela aderiu ao sertanejo. Então, o conceito que ela usa de campanha, né, é do samba ao sertanejo. Então, ela toca tudo, ela toca pagode. E foi por entender que o público em Uberlândia gosta muito, né, de
sertanejo e pop rock o público era menor. Então ela fez essa mudança para conseguir manter um bom índice de audiência. Então, independente de onde vocês forem veicular, é importante entender qual é o perfil do ouvinte. Por que você anuncia em rádio AM? Por que você anuncia em rádio FM? Por que a marca rádio X, né, e não rádio Y? Vai depender tudo do perfil de audiência. Assim como TV, rádio tem suas pesquisas de opinião, tem suas pesquisas de audiência, e algumas rádios conseguem soltar para as agências, quando a gente vai montar o plano de mídia, elas conseguem soltar qual é o perfil do público. Por exemplo, tá? Tô improvisando, mas por exemplo, Paranaíba dá dados, né, falando de no programa do locutor X, que ele toca só sertanejo universitário, qual é o perfil do ouvinte? Qual é o horário que essa programação passa? É mais dona de casa? É mais o público jovem? Então, por perfil de cada programa, a mídia consegue fazer um planejamento para saber onde vai veicular. Se é no programa que quem está ouvindo mais é a dona de casa, ou se é mais o público universitário. Então é importante ouvir isso, saber disso para escolher qual é o horário que a empresa deve veicular. Bom, outra coisa, vamos lá, a questão da comercialização. Como é que é o formato? Como TV eu já disse, né, 15 segundos e seus múltiplos, né? 15 segundos é muito utilizado para uma propaganda promocional mais rápida e ela, como custa também mais barato, você consegue ter maior quantidade que quando você anuncia 15 segundos. O padrão é igual TV, é esse de 30 segundos aqui. O padrão que a gente costuma ver dos spots é TV. Agora, para jingle, a gente vê muito jingle de 30 segundos e às vezes até de 45, porque como é uma trilha, cantado, né, tem uma pegada diferente de spot, às vezes extrapola os 30 segundos, então vai para o formato de 45. Não existe regra, não quer dizer porque é spot tem que ser 30 segundos ou jingle tem que ser 45 ou 60. Não existe regra. A diferença entre um e outro que vocês vão ver é que o spot ele é mais informativo e o jingle tem a musiquinha, né, que conta ou a promoção ou a parte institucional. E o merchandising também ele não obedece nenhum desses formatos. Pode ser de 15 segundos, pode ser de 60 segundos, mas o testemunhal, que a gente chama, né? Desculpa, a gente falou merchandising, mas é o testemunhal, ele é a própria visão do locutor contando sobre um produto. Então, pode ser que ele demore 15 segundos a 30 segundos para falar, então é um tempo meio quebrado que ele usa dentro do próprio programa, então não é uma coisa muito fechada. Vamos dar exemplos aqui. O que é um spot tradicional? Ei, você. Você mesmo. Não muda de estação não. O McDonald's tem uma dica ótima para você. CBO, o novo sanduíche do McDonald's. Frango, bacon e cebola em uma mistura de dar água na boca. Você pode até não estar vendo, mas a gente garante que é mais gostoso do que você imagina. McDonald's. Amo muito tudo isso. Vocês viram que ele é uma mensagem tradicional, ele estava falando de um produto, né, do CBO, mas não falou preço nem nada, mas é spot. 30 segundos, obedeceu os 30 segundos exatos, né, e passou a mensagem. Agora, quando é um jingle, eu trouxe um jingle de 30 segundos, que não é um jingle grande, mas foi um jingle que por muito tempo foi lembrado, que é o da Guaraná Antártica. Né? Não sei se vocês conhecem, provavelmente devem conhecer. Vamos pro jingle. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e Guaraná, programa legal. Só eu e você, sem peruar, que tal?
Este é o sabor. Viram? Então o jingle ele já é diferente, já traz a musiquinha, já é um formato diferente. E aí tem, né, o testemunhal, que é o próprio locutor falando. E dentro do testemunhal pode acontecer uma coisa também, que é um formato diferente. Dentro do testemunhal pode ser que alguém da empresa venha falar. Esse exemplo que eu não vou passar ele todo porque ele é grande, mas vocês vão ver, o locutor que está recebendo dentro do seu horário, lá da sua programação, alguém que trabalha na empresa para falar da promoção. Olha só. Tiago, da De Pascoal, já está aqui. Tiago, final de semana está chegando, véspera de feriadão também, o pessoal tem que fazer aquela manutenção, né? Opa, com certeza, vamos aproveitar que tá esse sol maravilhoso aí, vamos torcer para que o tempo não feche e tem feriadão aí, né? Claro. Então tem que olhar o carro, tem que saber se o carro tá legal para viajar para não ter dor de cabeça. A vantagem de levar o carro na De Pascoal é que nossos técnicos estarão do seu lado todo o tempo, mostrando a real condição do seu carro. E você pode ficar até do lado, né? Claro. Explicando qual a peça que tem que trocar. Exatamente, não tem enganação, não tem invenção, você vai estar do lado, o técnico vai estar te explicando a real necessidade de se trocar e outra, vai falar aquilo que está bom para você não jogar dinheiro fora, não trocar coisas que você não precisa. E agora... Pronto, viram? Não vou passar ele inteiro, porque ele tem quase 3 minutos, mas é isso. O testemunhal é o locutor falando, né? Pode ser que ele traga algum convidado, alguém da empresa para falar sobre o produto, igual foi o caso que eu dei de exemplo aqui. E o spot é o que a gente ouve toda hora, esse comum, falando mesmo, né, dentro da rádio, e o jingle, que é a parte cantada, que tem uma forma, às vezes, mais divertida de você abordar um tema. Então, esses são os 3 formatos. Bem, aqui no material que nós temos, ele traz uma média de valores, mas isso é São Paulo, mas só para vocês terem uma noção, é bem mais barato fazer rádio do que fazer TV. Como é que é montado o plano de mídia em Uberlândia? Uberlândia, daí dos exemplos, já quando eu trabalhei em agência, a gente faz toda a mídia técnica, óbvio, né, para mostrar a importância, faz toda a defesa da mídia para mostrar a importância do rádio, mas a gente recomenda, em média, umas 8 inserções diárias. Se a campanha for uma campanha agressiva, uma campanha de varejo, uma campanha que ela tem que ter um retorno rápido, que ela vai durar 15 dias, um mês, então ela tem que ter uma alta inserção em períodos rotativos. Então, das 7 horas da manhã até 8 horas da noite, 10 horas da noite, né, vai soltando ali jingles, os spots ao longo do dia para falar, né, da divulgação em si. Então, eu lembro que a média, assim, para a campanha de varejo, a média que a gente tinha de inserção era, em média, umas 8 inserções por dia. Não é uma regra, né, mas como era promocional, as campanhas eu trabalhava com mais promoção, então a gente tinha que bater forte para o consumidor lembrar e fazer com que ele fosse até o ponto de venda, então a gente tinha um alto índice de inserção. Mas normalmente a gente vê aí as lojas, quando precisa fazer loja, né, qualquer outro segmento, a gente vê que eles fazem em média 4 a 5 inserções por dia, tá bem? Bom, para encerrar, só uma coisa que é importante destacar. Patrocínio. Às vezes a gente ouve na rádio assim, oferecimento Casa do Encanador, e aí fala, né, rapidinho, 5 segundos ali antes de começar a programação. Isso a gente chama de patrocínio de programa. A marca compra aquela entrada de programa antes de começar a falar. A vantagem do patrocínio é que você tem um número alto de inserções por um preço mais barato, porque como é rápido, normalmente são 5 segundos em abertura e 5 segundos em encerramento do programa, então você se mantém um período maior na mídia, mas você tem um tempo de exposição pequeno, 5 segundos, 7 segundos, que é abertura e encerramento de programa, mas você fecha normalmente patrocínio para 3 meses de contrato, né? Então, pega um programa bem conhecido aí de rádio, né? Pega, por exemplo, na rádio AM, que era o programa do padre Marcelo Rossi.
É super concorrido, porque ele tem uma audiência muito grande. Então, antes de começar, fala oferecimento, aí vem o nome da marca, e aí começa a programação, né? Vem a marca e começa a programação. Então, esse tipo de abertura e encerramento, a gente chama como patrocínio, ele é muito utilizado quando você tem uma campanha grande, grande no sentido de tempo, né? Um período longo de campanha. Então, é interessante fazer patrocínio. E aí também, às vezes, texto foguete, que a gente chama, é quando está no meio de uma transmissão, aí de repente entra um intervalinho e fala oferecimento e fala a marca, né? Também é um tipo de pacote que você compra que vai ali soltando as pílulas, né, para lembrar da sua marca. Mas em relação à rádio é isso, né? Só fazendo um resumo, então, é importante porque ela tem, né, o que foi mais importante que a gente conversou aqui? As características da rádio. Ela tem um alto alcance, o custo dela não é tão alto, então dá para combinar ela como apoio a outras ferramentas de comunicação. Ela tem que ser criativa, porque ela pode mexer muito com a imaginação. Uma campanha de rádio, né, quando ela é bem feita e usa dos artifícios que a comunicação permite, as pessoas lembram por bastante tempo, igual foi o caso que eu dei aqui de exemplo do Guaraná, pipoca com Guaraná Antártica. Até hoje tem gente que se lembra desse jingle, embora tenha quase 20 anos que ele foi veiculado. Então, é uma ferramenta muito útil, é uma ferramenta porque as pessoas estão no trânsito ou lojas ligam rádio, então é uma mídia de massa e ela tem uma cobertura local, regional, estadual, nacional, dependendo das rádios que você escolhe para trabalhar, né? Lembrando do formato, que é importante, 15 segundos e seus múltiplos, né? E as formas que a gente vai encontrar é o spot, o jingle, o testemunhal, e aí dentro do testemunhal, aquele testemunhal com merchandising, que foi o exemplo que eu mostrei, e também patrocínio de programa, abertura, encerramento, pílulas, né, o texto foguete, né, então patrocínio de programa também que acontece. Em Uberlândia, as rádios mais ouvidas é Rádio Paranaíba, Rádio Cultura, Rádio Universitária, né, e depois AM, Rádio Cultura AM também. Ok, vamos para a próxima. Vou gravar agora, vou parar, vou gravar uma outra videoaula de cinema. Ok? Vamos lá.